Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais. E hoje eu estou com ele, uma celebridade curitibana, conhecido como o caçador de aurora boreal. Seja bem-vindo, Marco Broto. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com você, batendo um papo. Opa, vai ser uma conversa ótima. Muitas perguntas. E não pode perguntar o que quiser, porque a maioria das pessoas não entende e fica preocupada. Eu vou perguntar como é que é. Não, pode perguntar o que quiser, não tem pergunta boba. O Marco chegou aqui, a primeira coisa que eu falei assim, Marco, eu não sei nem muito bem os pontos cardeais, imagina falar de aurora boreal. Marco, para começar essa conversa, o que é a aurora boreal? E eu já fiz essa pergunta para você alguns anos atrás. O que é a aurora boreal? É o momento Wanda agora, aquele momento romântico? Sim. A aurora boreal é o sol beijando a terra. Que bonito, né? Então, a aurora boreal é um fenômeno físico-químico que ocorre a 200 quilômetros de altura na estratosfera e é o elemento do plasma, o elemento do sol que entra em contato com os elementos da atmosfera. E quando acontece isso, tem um choque, como se fosse acender uma luz. E dessa luz brilha no céu e faz essa dança de cores e formas loucas. É isso que atrai as pessoas para verem a aurora boreal. Essa luminosidade, essa luz. A cor, a velocidade, o desenho dela, né? O mistério, né? Que é misterioso. As pessoas não entendem muito do que acontece. E ela é uma coisa mágica, é místico, né? Desde 20, 30 mil anos atrás, desde que existe o ser humano que ele consegue enxergar alguma coisa, as luzes impactam de uma forma. Tanto é que a gente tem lendas, México, Japão, Itália, a aurora é vista em todo o mundo, né? Porque durante todos esses milhares de anos, atividades monstruosas, gigantescas, muito fortes ocorreram, e a aurora pode ser vista em qualquer lugar do mundo. Então, pode ser vista a aurora boreal no Brasil, por exemplo? Ou não? Existem lugares específicos? Pode, né? Teria que ser uns fatores encaixados de uma maneira perfeita, né? Uma explosão solar muito grande que traria prejuízos em queda de satélites, redes elétricas, toda essa parte de magnetismo que é tanto estudado hoje até como arma militar, seriam umas explosões muito grandes. Eu não gostaria de estar aqui presente. Então se você não quer... Mas de alguma forma é possível sim, e existem relatos, inclusive, de um astrônomo francês que no Rio de Janeiro viu a aurora, mas ele não conseguiu comprovar, e são coisas aí que acontecem. Agora, ano passado, a gente teve uma explosão muito grande e deu para ver em Miami, né? As pessoas que sabem ver, tinham conhecimento, conseguiram fotografar, e por incrível que pareça, Miami tem a mesma latitude que Curitiba, só que invertido. A distância de Miami até o Equador é a mesma de Curitiba até o Equador. A gente não tem essa noção. Curitiba é 25 graus de latitude sul e Miami 25 graus de latitude norte. Ou seja, na teoria aqui seria possível. Seria possível. É claro que tem a deformação do campo magnético, a inclinação, tem uma série de coisas, né? Mas assim, falando de maneira muito leiga, poderia. E Marco, quando aparece a aurora boreal, quanto tempo ela fica à vista? Em minutos, horas? Pode demorar 5 segundos. É o tempo dela explodir, dela romper o campo magnético, aparecer e fechar novamente, como pode durar a noite toda. Eu já fiquei 3 dias e 3 noites olhando sem parar. Presenciando. Ela a gente precisa de escuridão. Se a gente tem luz, a luz solar é mais forte do que a aurora. Assim como a luz solar é mais forte que o brilho das estrelas, né? A estrela não saiu de lá de dia. Aqui a gente não consegue enxergar porque o sol é mais forte, a luz do sol. Acontece a mesma coisa com a aurora. Eu já vi 10 minutos, 15 minutos depois do pôr do sol, o sol terminou de se pôr, o sol ainda está alaranjado e do outro lado tem a aurora. Você ainda se surpreende quando vê ou depois agora de... São quantas expedições? 173. 173? Você se surpreende ainda quando vê? Ou são mais um momento diferentes? Romântico? Mais um momento romântico. Quando você ama, não adianta. Pode ser. É uma renovação pode estar do amor. De pijama, pode estar descabelado, né? Pode estar com olheira. Quando ama, não tem. A renovação do amor. Marco, como que você começou? Hoje, né, você carrega o título de um caçador de aurora boreal. Como que começou essa paixão? Há quanto tempo?
Como que isso aconteceu na sua vida? Eu sempre gostei de fazer viagens diferentes, né? A gente fala hoje com muitos jovens, eles acham que tinha internet, Instagram e Google Maps há 20 anos atrás, né? E não existia. Então eu sempre gostei de viagens diferentes, de olhar mapas, procurar lugares diferentes. E quando eu tinha loja de imóveis, eu ia muito para Milão, para a feira, para o Salone, e arrumava uma desculpa para ir para outro lugar. Então, 20 e poucos anos atrás, fiz Transiberiana, fui para lugares que normalmente as pessoas não iam, e a aurora caiu no meu colo. Eu falei, eu vou para a Noruega e vou ver a aurora. Cheguei lá, naquele tempo nem o turismo da aurora era muito fomentado, nem mesmo lá na Noruega. Conheci o Gunnar, um guia lá, eu contratei ele por 5 noites. Na primeira noite ele falou, tá muito ruim o tempo, não vou sair, o norueguês não gosta muito de trabalho e tal. E resumindo, as 4 primeiras noites eu não vi. Na última noite eu estava com um carro alugado, peguei um tour para ir para um lugar, vi um pouquinho, uma coisa muito fraca, e falei assim, não pode ser isso, tem alguma coisa errada. Quando eu voltei para o hotel, peguei o carro, fui até onde, mais ou menos a localização que a gente tinha visto, aquele pouquinho, e fiquei lá de bobeira. O meu voo era no outro dia de manhã, você fala, não tem o que fazer, vou voltar para o hotel, ficar sozinho lá, não, vou ficar aqui tentando ver a aurora. E eu bati a foto na câmera e eu vi um pouquinho de verde na câmera. E eu olhava para o céu e não via. Mas o que está acontecendo, né? Daí, de repente, eu olhei para trás. Quando eu virei para trás, tinha um monstro verde atrás de mim. O primeiro sentimento foi de medo. Porque quem vê a primeira vez se assusta? Não, é que pra mim eu tava naquele clima de medo, Entendi. né? Mas quando a gente se apaixona também, né? Primeira reação é você ter medo. O que vai acontecer? O que aconteceu comigo? O coração tá batendo, a borboleta tá no estômago e aconteceu isso. Daí eu comecei a ver, comecei a compartilhar, comecei a estudar um pouco mais, comecei a viajar, daí atrás da aurora. A primeira vez que eu vi foi em abril de 2011, já em fevereiro de 2012 eu já fui pra Finlândia. Em março eu fui pra Islândia, daí eu já tinha 2, 3 anos, já tinha 10 viagens para ver a aurora, e foi indo, hoje a gente tem aí um operador de turismo, já fizemos 173 expedições, e eu vou pé embaixo até 200, depois não sei o que eu vou fazer. Marco, em todas as viagens que vocês fizeram, né? Vocês conseguiram ver a aurora? Ela precisa de um estudo de local, porque você falou lugares muito específicos, né? Então, nesses lugares, ela aparece com recorrência? São lugares que precisam ser frios? Porque todos esses você falou. Não. Fora Curitiba, Noruega, Islândia. A questão do frio, as pessoas acham que precisa estar frio. Não, precisa ter escuridão. Tá. E o momento que tem mais escuridão é no inverno. Né? Então, a partir de finalzinho de agosto, começo de setembro, em toda a região que a gente chama de região auroral, zona auroral, a gente pode ver a aurora. Então, escureceu, deu para ver. A minha primeira viagem agora vai ser 15 de agosto para o Canadá. Eu vou um pouquinho mais para o sul do que do Círculo Polar, mas porque já tem escuridão. Então fica todo setembro. Então não tem nada a ver com frio, tem a ver com escuridão. E com relação a ver, em 173 expedições, todas elas eu vi. Obviamente, algumas vimos todas as noites e outras eu vi uma noite só. Né? Então o estudo é necessário, né? Precisa saber aonde está, a gente precisa de céu limpo, não pode ter nuvem. Eu já vi a aurora com nuvem, ela aparece, porque atravessa às vezes, a luz, né? Mas precisa de estudo, precisa de paciência, precisa gostar do que faz. Senão... não. Senão o pessoal dorme mesmo, mas as pessoas não conseguem entender o ritmo que eu levo. Porque às vezes eu estou às 5, 6 horas da manhã, acordado, vendo a aurora, 9 horas da manhã, café da manhã, vão partir para a estrada. Que interessante. Quando vocês fazem essas expedições, eu imagino que tem outros grupos também que ofereçam a mesma viagem. E falando ali sobre a aurora, sobre caçar a aurora boreal, tem um filme antigo que é aquele filme, acho que é Twister, que é o filme do tornado. Sim. Saem os carros atrás, desesperados, para ver aonde vai acontecer aquilo, né? E cada um tem as suas máquinas, a sua tecnologia. A aurora funciona mais ou menos assim ou não? Mais ou menos assim. Até a gente tem um grupo de apaixonados, né? Que trabalham nessa região, então pessoas que moram lá e gostam, ou então pessoas de outros países que fazem esse mesmo trabalho, digamos assim, e a gente troca muita informação, porque é importante que as pessoas vejam da melhor maneira possível, e sempre com conforto. A gente
troca informação, ó, o céu tá abrindo aqui, tá abrindo lá. E é interessante porque como eu faço os grupos mais dias, então 7, 8, 9, 10 noites, eu não fico somente numa região. Então eu sempre tô na periferia dessas cidades, né? Então, às vezes eu brinco assim, ó, hoje você é o nosso farol. Por quê? Porque eu tô distante da cidade. As pessoas acham, por exemplo, Tromsø, que é na Noruega, a capital da aurora boreal. É um dos lugares que menos se vê aurora, é nessa região. Propaganda enganosa. Por causa do tempo. É muito úmido, é bem na entrada do fiord. Então vem a água quente do Golfo, que vai até lá, e pega a temperatura fria. O que acontece? Existe uma evaporação ali e fica fechado. Então, em Tromsø, a gente não vê muito. Tem que fazer toda uma volta. Tem que ter uma capilaridade de estados para ir para um lugar ou para outro. Então, são segredos, são detalhes que a gente tem que a gente vai E também utilizando. Só com o tempo, né? Só com o tempo, né? Mas não tem que nem no filme um passando a perna no outro para ver a aurora primeiro. Não, o problema qual que é? O problema é estacionamento, né? Estacionamento. Tem que estacionar com segurança, né? Então, por exemplo, eu só uso ônibus grandes. Os ônibus têm 14, 15, 17 metros, porque eu preciso de conforto. Então tem banheiro, tem Wi-Fi, né? A pessoa que vai comigo não quer, vou ficar sentado na neve aqui 5 horas esperando, não. Então eu faço uma dinâmica, a gente fica o menos tempo possível, o mais conforto. Às vezes eu nem saio do hotel para ver a aurora. Não? O céu tá limpo, o gráfico tá ficando bom, pessoal, vão ficando aí. A pessoa senta lá, acende um foguinho na lareira, né? No hotel, e ó, pessoal, tá começando, tá indo. E com experiência você vai deixando cada vez mais confortável. Até mesmo porque vocês já são 15 anos praticamente, né? Você vai mudando, você vai tendo experiência, vai vendo que, ó, isso aqui precisa fazer, isso aqui não precisa fazer. No começo fazia 500, 600 quilômetros numa noite e mesmo tendo visto a aurora maravilhosa um dia antes. Não, hoje vai deixando mais confortável. Bom, vai calibrando, deixando a viagem um pouco mais leve. Marco, você falou ali, né, do ônibus, a questão do estacionamento. Geralmente a aurora dela vai aparecer em lugares afastados, por conta dessa questão da luminosidade. Então vai ser lugares que não tem casa, que não tem eletricidade, é mais distante. É por isso que vocês... Normalmente. A gente utiliza as estradas principais, porque as vicinais são muito pequenas, né? Então, eu entro no vicinal e não consigo girar o ônibus lá dentro. Né? E a questão da luz é interessante, porque tem algumas pessoas que precisam de um pouquinho de luz para poder ver a aurora. Por quê? Porque o nosso olho, ele é um diafragma, né? Então, ele vai abre e fecha. E tem pessoas que precisam de um pouco de impacto. Para quê? Para que os cones e os bastonetes trabalhem da maneira perfeita para que você deixe de ver a luz e comece a ver a cor. Então, quem não tem capacidade de ver cor no escuro, vai precisar de um pouquinho de luz para ver a aurora. Olha só, entendeu? Ela vai ver o brilho, vai ver toda a forma, tudo isso, mas ela não vai conseguir estar impactada com cor. Por exemplo, eu preciso de um pouquinho de luz para ver. Entendeu? Por outro lado, a luz do celular atrapalha completamente. É um inimigo da aurora. Por quê? Porque é uma luz azul que machuca o olho da gente. Né? Você fica muito tempo de noite num quarto fechado, escuro, você vê na televisão, você acabou com o teu olho. Sim. Ele tá machucando o olho, né? Então o olho demora um tempo para ter retornar a pupila normal para poder enxergar. E Marco, daí dentro dessas condições, quando uma pessoa faz essa viagem para a aurora boreal, o que mais que ela tem acesso? A uma fauna específica, a um clima? O que rodeia? O que rodeia uma viagem dessa? Eu brinco que a aurora é o bolo da cereja, né? Tá. Então, as minhas brincadeiras é o bolo da cereja. Porque a viagem para esse país já é muito bonita. A Islândia é um país maravilhoso. Eu falo que a Islândia é o país mais lindo do mundo por metro quadrado. Marco, a única coisa que eu conheço da Islândia é Björk. A cantora. Então, mas tem muito mais que isso. Tem muito mais que isso. Muito mais. E a Islândia é uma loucura. A cada 50 quilômetros tem uma paisagem completamente diferente. Eu já passei na Islândia indo de uma cidade para outra hoje, sem neve nenhuma, e no outro dia, forrado em neve. Nossa, mas uma mudança assim absurda. Absurda. Mas daí, por exemplo, nesses casos, essas viagens, elas têm um limite de, por exemplo, faixa etária? Não se vai muito jovem, mas também não se vai com muita idade, porque, pelo que eu entendi, eu nunca fiz a expedição, mas tem algumas limitações aí, né? Muito frio, lugar mais afastado. Tem algumas limitações, mas não é tanto quanto as pessoas imaginam. Sabe? Porque a gente deixa muito confortável. Os hotéis são fantásticos, né? Eu brinco assim, eu não tenho mais idade para ficar andando em carro ruim e dormindo em lugar que não dê conforto, né? Então, e eu tô ali na frente, né? Tá o motorista do lado o tempo todo, então eu não vou colocar o
o meu pelo, né, no lugar Sim. ruim. Então é muito confortável. A gente coloca uma idade de 10 anos para criança e para cima não tem. Crianças de todas as idades. O casal mais velho que a gente levou, 86 e 84. Nossa, que bonitinho. E foram bem. Foram bem, super bem. Às vezes aproveitam mais do que o mais jovem. Sim, pode ser. Às vezes aproveitam mais do que o mais jovem. É porque sempre, quando a gente fala em aurora boreal, para quem é leigo, a gente pensa num lugar inóspito, né? Um urso chegando, né? Uma armadilha ali e a aurora, né? É super tranquilo. É bem então, confortável. por isso que eu perguntei da questão da idade. Marco, quantas vezes por ano vocês fazem as excursões? Por exemplo, quem quer viajar, tem só uma vez por ano dá para viajar? Mais? Como que é? Eu vou agora dia 12 de agosto, acho que é 12 de agosto. E volto dia 23 de abril. São quantos? Ah, mas daí você fica eu fico lá. Eu fico lá. Os meus guias saem daqui com os grupos e eu fico lá. Ah, você já fica esperando lá, então? Fico lá. Ano passado eu fiz 25 expedições. Então, na verdade, agora que começa a temporada. A temporada começa agora. Começou o verão pra cá, daí vocês vão pra lá. Isso. Em setembro eu começo com o Canadá, daí eu faço Islândia, daí eu fico pulando. Noruega, Suécia, Finlândia, Groenlândia, eu vou pulando. Os grupos saem daqui e eu encontro com eles lá. Eu vou engatando uma na outra. Daí depois encerra a temporada, você volta pra cá. Volta pra cá, pra Curitiba. Pra trabalhar. Porque daí terminou o turismo, né? Daí você vai começar a trabalhar. Assim que esse soldado querendo. Boa. Marco, vocês lançaram um filme, né? Então, como que é isso? Foi ontem? Ontem no Cinépolis do Pátio Batel. Então, 2011, não se fazia filme de aurora, não tinha equipamento para filmar a aurora. A gente tirava fotografia, daí em 2013 para 2014 começou a filmar e eu comecei a filmar, fotografar, registrar coisas da viagem, comecei a guardar isso. Usava um pouco nas redes sociais e um dia alguém falou, você conhece esse cara aqui? Júlio Mauro, é um cara que tem uma bagagem fantástica, a família dele é de cinema há muitos anos, o avô dele tem um acervo maravilhoso, uma história linda. E ele falou assim, vamos fazer um documentário da aurora, uns programas da aurora. Eu falei, não... Eu sabia vender móveis na televisão, não fazer filme. E vários projetos, várias ideias foram indo. E ele começou a viajar comigo para registrar mais. A equipe dele começou a registrar. Tinha material para fazer, acho que uns 200 filmes. Falei, agora nós temos que fazer um filme. E daí, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu quero uma coisa. Eu quero compartilhar democraticamente esse filme e que seja para crianças, para pessoas que não entendem a aurora, pessoas que são apaixonadas, que não vão poder ver a aurora. Eu quero passar um pouco dessa emoção daquilo que a gente vê lá, porque é muito triste as pessoas não poderem realizar os seus sonhos, né? E a maioria das pessoas não consegue realizar, às vezes, sonhos tão bobos, ainda mais ver a aurora, que é uma coisa que não está do dia a dia. Sim, porque quer não uma viagem mais complexa, sim, de um investimento maior, contar que né, Marco? São os países mais caros do mundo, né? Sim. São caros pro europeu, né? Imagina pro brasileiro. E o Júlio embarcou nessa, a gente tem 56 minutos o filme, então fala sobre mitos, fala sobre como que a aurora é feita, tem uma parte de inteligência artificial, desenho gráfico, que foi feito pelo Guerreiro, um brasileiro que mora no Canadá, faz parte do staff da Pixar. Tem imagens do Cristiano Xavier, que é um fotógrafo maravilhoso, e as auroras, praticamente todas as imagens fui eu que fiz, ou então o pessoal que estava com a gente, e o filme ficou lindo. E fala sobre a aurora, fala sobre a relação, um pouco da relação minha com ela, fala que tem uma parte científica. Tem que assistir. Tem que assistir. E aonde as pessoas vão poder assistir o filme? No YouTube tá liberado. Tá liberado? Tá liberado, podem assistir à vontade. Tá, você tem algum canal no... @Marco Broto, igual o Instagram. Igual o Instagram. E lá tá aberto, quem quiser tá disponibilizado. De ontem para hoje já teve 2.000 visualizações completas do filme. Pessoas que assistiram... Inteiro. Assistiram. Não que clicaram, que assistiram inteiro o filme. Gente, que coisa fantástica, né? Se ano passado eu brinquei que ia ter Aurora em Curitiba, a Aurora em Curitiba vai ter 4 milhões de visualizações a postagem. Coisa.
Olha só. E o que as pessoas, por exemplo, que querem fazer essa expedição, fora a questão financeira que elas precisam se organizar, elas têm que ter algum outro tipo de preparo físico? Só coração. Só coração? Só coração. É uma Preparar viagem, o coração porque é uma viagem mais simples do que eu pensei que a gente precisasse ter esse preparo. Não. Minha mãe já foi 3 vezes. Vai fazer 80 anos agora, foi 3 vezes já comigo. É muito tranquilo, é muito confortável e cada vez mais te deixando dessa forma. Entendendo que cada vez mais também a média de idade que está viajando comigo, ela está ficando mais velha. E também eu tô... Porque são viagens que estão cada vez mais completas, então a hora que você coloca um hotel 4 estrelas, 5 estrelas na Islândia, você imagina o preço que é, né? E também, por outro lado, a gente está fazendo viagens agora sem eu estar junto. Então eu formei uma equipe de guias, então vão 2 guias em cada expedição, daí uma viagem mais curta um pouco, uma viagem mais batida, e também para que as pessoas mais jovens possam aproveitar a Aurora. gente está falando de quantos dias? 7 noites. Eu não acredito que uma experiência para a Aurora com menos de 7 noites seja... 7 noites? 7 noites. A gente está falando que uma viagem de pelo menos 10 dias, então com ida e vinda um pouquinho mais? Às vezes por exemplo, a British tem um aéreo para a Islândia que é maravilhoso. Vai dar 20 horas de ida e 20 horas de volta. Aqui do lado, né? Fazendo conexão em Londres. Mas saindo de São Paulo? São Paulo. Sai de São Paulo, faz Londres. Londres e Reykjavik. Mas daí mas fica em Londres? Não, só faz a conexão. Só faz a conexão? Às vezes tem pernoite, dependendo. Mas veja bem, você fazer 20 horas para ir para a Islândia é melhor que fazer 10 para ir para Camboriú, né? Daí você vai. Daí você faz o quê? Daí chove, sobe o. Né? Mas é tudo questão de escolha. E a pessoa também, para viajar, retorno, né, tem que alinhar muito a expectativa, né? Então, você não acha que você vai chegar lá e vai ver neon pulando para tudo que é lado. A viagem é de experiência, a viagem muito de você buscar as coisas dentro de você, né? A pessoa tem que estar preparada para ver coisas além da aurora, sabe? Porque você está naquele céu maravilhoso, todo estrelado. Às vezes tem uma aurora bem fraquinha, mas as pessoas se emocionam da mesma forma. Daí, de repente, ela vem e explode no céu, né? É uma viagem que mexe muito com as pessoas. Que mexe. É impressionante a quantidade de pessoas que viajaram, depois de alguns meses me mandam mensagem: Marco, a viagem com você foi assim, assim, assim para mim. Eu estava numa empresa há 20 anos trabalhando, numa multinacional, não era feliz, larguei tudo e abri meu próprio negócio. Se as pessoas... Tô vendendo coxinha, não quero o que eu queria fazer. Sabe? Assim, coisas malucas. Mas por que isso? Porque energia. É um negócio muito... É muito. Até mesmo porque o sonho, né? Qualquer tipo de sonho vem ou de um evento de felicidade ou de tristeza, né? Sim. Então a pessoa começa a cabeça, o ser humano e o coração é uma coisa muito maluca. É extremamente complexo, né? A gente, de repente, não sabe quais gatilhos disparam, né? Até no filme tem um astrônomo, professor José, aqui de Curitiba, do planetário. Ele foi um dos estudadores do planetário, professor do Colégio Estadual. Ele fala sobre o início do universo, né? Que não era nada e de repente aconteceu. Tem essa parte também no filme que é muito gostosa de ver. Que bacana. E, Marco, nessas expedições, qual foi, assim, a situação mais complicada, mais difícil que você já lidou? Risco, assim, gente, graças a Deus nunca apareceu um urso atrás do ônibus? Não, mas eu sempre levo uma pessoa que corre menos do que eu, né? Ah, entendi. Então, é tranquilo. Não, porque a época que a gente vai... o urso, gente, não quero ser eu essa pessoa. Mas se for, a gente passa rasteira, não tem problema nenhum. Eu não sei se eu quero ir mais. Não tem. Nunca teve nada com relação a isso. A época que a gente vai, os ursos, o marrom, né? O urso não vai. Tá hibernando. Mas agora, nessa viagem de agosto, que a gente vai para o Canadá, a gente vai também com a intenção de ver o urso polar. A região de Churchill, que a gente vai, é um dos santuários de urso polar no mundo. Tem um em Svalbard, na Noruega, e outro em Churchill, o lugar onde tem mais urso polar. Mas ele fica lá longe, porque dizem que ele é só fofinho, né? Porque o urso polar a máquina perfeita. De matar, né? Não é Sabia que o primeiro ataque dele, primeiro quilômetro, ele consegue correr 80 km por hora? Mas naquele peso, naquela gordura toda? Não, a gente não consegue 10, né? Mas não, eu só ando. Não, é incrível.
E a velocidade de cruzeiro do urso é 40 km por hora. Ou seja, ele... Nossa! É impressionante. É uma máquina. É uma máquina. E o urso branco não hiberna. Ah, ele não hiberna? Não, o marrom hiberna. O marrom e o preto hibernam. Mas esse que vocês... quando a gente fala do urso polar, é o urso branco. É o urso da Coca-Cola que a gente brinca, esse né? Mesmo, aquele fofinho. Aquele fofinho, que a pessoa né? quer apertar. Esse mesmo. Só que daí a gente vai a gente chama de bug. É um bug, mas ele tem os pneus de 2 metros e pouco, a gente só fica lá dentro. Ninguém sai, não sai. O contrato para entrar lá é desse tamanho, você não pode nem levar comida dentro. Assim, porque sempre tem um sem noção que vai querer abrir e dar um petisco pro urso. Mas é uma estrutura super tranquila. E daí é como se você entrasse, porque você falou a palavra santuário, mas é como se você entrasse num parque, numa área reservada? Não é reservado porque, na verdade, a cidade está dentro dessa área grande. No Canadá, uma área enorme, é o ponto mais próximo da Baía de Hudson, que começa a congelar em novembro. Daí, nessa época, existe uma concentração muito grande de ursos, porque eles esperam congelar para ir comer. Porque as baleias encalham, os bichos encalham e eles conseguem comer. Então, nessa época, em finalzinho de outubro, novembro, eles estão famintos, tudo esperando para ir. Nessa época, eles comem ovo de passarinhos estão... Mas daí você falou uma coisa, esses dois ambientes estão juntos ali, então não tem risco de um dia você estar em casa e o urso está passando no quintal da tua casa? Em Churchill tem uma área que é restrita, tem vigilância o tempo todo, mas pode acontecer. Tanto é que o Fantástico fez uma vez uma reportagem que em Churchill é proibido tirar a chave do carro, você não pode fechar o carro. Por quê? Para poder fugir do urso? Se alguém precisar entrar no carro, poder entrar. Para poder... Mas se for para ser um carro por um urso... Eu já vi... Mera formalidade a chave no carro. O urso põe a unha na porta, ele dobra a porta. Ah, ele dobra? Dobra a porta. Mas ele ataca humanos? Ataca, ele assim, gratuitamente? Não gratuitamente, porque ele não sabe o que é. O urso não sabe que é um ser humano. Se é uma baleia, se é uma ele não sabe. morsa. Tanto é que quando acontece algum acidente de um urso ou algum animal selvagem comer um humano, eles têm que achar esse bicho e matar. Porque depois o ser humano virou presa para ele. Ele associa com o paladar. E a pior coisa que tem é você correr. Se você vê um urso, tem que ficar parado. É para ficar parado se encontrar um urso? Você tem 3, 4 pessoas, se unem, formam um volume maior, grita e tenta dar a impressão para ele que você é muito maior do que ele. Você não pode correr. Correu, ele vai atrás. Vai atrás. E isso funciona, essa técnica que você disse aí? Para quem não morreu, funciona. O urso não mata. A quantidade de morte de urso é infinitamente menor do que de alce, por exemplo. Alce mata muito mais do que... Sabe qual é o animal que mais mata ser humano? Mosquito. Mas... Por causa das doenças. Tá. Né? Por causa da transmissão de... O hipopótamo é terrível. Mata, o acidente morder, ele é tão sujo que ele já te dá uma... Não é nem pela mordida, é pela sujeira dele. Sujeira dele. Mas lá aí não tem os alces, é só urso. Tem alce, tem urso. Quais são os animais? No Alasca. Tá. Alce, rena, lobo... Tudo do Papai Noel, pra ver como é tudo uma mentira tudo essa Coca-Cola. Mas a rena dá comida pra ela na mão, né? É tipo um camelo, um cavalo? É um cavalinho, um pôneizinho. Um pôneizinho, tá. O alce já é mais perigoso porque ele é muito grande. Mas são da mesma família, não? Não. A rena é do Papai Noel e o alce é aquele que tem aquele chifre assim, né? O Bambi é o quê? O Bambi não é nenhum dos dois. Não, o Bambi é o quê? O Bambi é um Bambi. O Bambi não tem lá. O Bambi não tem. O Bambi vai ter no Alasca. Mas o Bambi existe. Existe. O Bambi não tem. Engraçado, pra mim o Bambi era um alce nenê. Não. Tem muitos. É que nem cachorro, tem um monte de raça. Tem um monte de raça. Mas não é da mesma linha genealógica, não. Tanto é que, por exemplo, o alce, ele troca de chifre todos os anos e a fêmea não tem chifre. Mas a fêmea também chama fêmea alce? É alce também. É alce também. E a rena já tem chifre o macho e a fêmea... Porque a rena tem o chifre fino, né? Fininho. Fino. Tá. E o alce é aquele... Mas ele vai abrindo, né? De um ano pro outro, ele vai crescendo cada vez mais. O chifre do alce, ele cresce 6 centímetros por dia. Por dia? Por dia. Isso aqui?
6 centímetros. E ele é todo de cálcio. No verão ele funciona como um radiador. Ele tem um pelo. Você passa a mão nele, é um pelo. Daí depois ele perde o pelo, cai, e daí chegou o inverno. Daí no verão começa a crescer. Em abril começa a crescer. Parece um microfone, assim. Parece uma bolinha de sinuca que começa a crescer. Daí vai indo. Esse no Canadá. O alce tem todo lugar. Então, por exemplo, quem vai fazer a aurora boreal no Canadá, agora vai ver o urso polar. O urso da coca, super fofinho, gracinha. E junto um alcezinho também ali. Alcezinho, rena, e lobinho. A rena. A lobo também. Lobo é muito difícil de ver. Lobo a gente vê muito no centro de conservação. Tanto no Alasca quanto na Noruega, a gente vai em centros de conservação para poder ver esses animais. Porque o lobo tá na vida selvagem, né? Tá. O lobo é agora o urso não. O urso é um pezinho cá, um pezinho lá. O urso a gente só vê também no centro de conservação. Eu nunca vi o urso marrom. O urso marrom vi uma vez no Alasca, mas eu tava sozinho. Mas porque em alguma coisa que eu tava lendo, eu lembro de você ter citando que você já tinha visto um urso. Era o marrom. O marrom e o branco. Tá, o branco é o polar. O branco é o polar. O marrom é o Zé Colmeia. É o Zé Colmeia, isso mesmo. O Zé Colmeia, né? Aquela memória infantil. Memória infantil para associar. E daí, quando fazem a expedição, você contempla também essas vistas. E a gente começou essa conversa falando do que dá para ver, né? E as regiões são muito lindas. Gente, a Noruega é maravilhosa. Você passar naqueles fiordes é a coisa mais linda do mundo. Muito nossa. Lindo. É que para nós é um turismo para nós, de uma maneira geral, é um turismo distante, né? Porque você começou num caminho inverso, né? Você sempre gostou de viagens ali que não são muito by the book, né? Então já tem. E geralmente você faz tudo que é mais óbvio para depois poder explorar. E claro, né? Esses lugares também tendem a ser mais caros, né, com menos acesso e tudo mais, né, envolvem outras coisas. E daí você falou ali, por exemplo, na Islândia, o que contempla mais? Eu não consigo... Natureza. Eu falei que em todo lugar dá para ver alce, na Islândia não tem. Na Islândia tem raposa e tem rena. Tá. Tem mais nada. E as renas puxam os carrinhos ou eles usam para... É tipo um cavalinho mesmo. Hoje não mais? Não tanto, porque o Sami, que é o povo indígena que mora na região, principalmente na Lapônia, ele já está muito civilizado. Ele já faz a pastoria com moto de neve, né? Tá. Mas, por exemplo, o exército da Finlândia tem renas no exército. Tem renas? Tem rena. Se você precisar levar num lugar alguma coisa que você não tenha condição de fazer uma manutenção de combustível, você tem que fazer alguma coisa. Na Groenlândia tem cachorros no exército. Que são aqueles carrinhos? Como que chama aqueles carrinhos? Dog sled. E é um husky? A gente passeia com aquilo lá. A gente faz passeios. Mas é o husky que a gente vê aqui É aquele que não deveria estar aqui no Brasil. Porque daí agora você me traz até uma questão. Um cachorro que saiu da... E trazer pra cá é um pecado. Quando tá a temperatura de 0, -5, a gente faz o dog sled. Quando termina, eles ficam rolando na neve para esfriar. De tanto que eles aquecem. Tanto que eles aquecem. E eles... Se não você andar com um casaco de visor o dia inteiro. Sim. Daí eles ficam rolando. Sim. E eles... o bichinho aguenta isso. Ele é para isso. É isso que a eu ia falar. natureza dele. Eles ficam malucos, eles brincam com a gente. Eles veem a gente chegando, eles já vêm correndo. Porque eles querem correr. Cada carrinho desse tem quantos cachorros? Então, ele tem vários passeios. Quando é um passeio mais turístico, eles colocam 6, 8. E tem alguns passeios que a gente faz que são equipes de esportivas. Então, os huskies participam de corridas tem lá no Alasca, por exemplo, o Data Rods, são 1000 milhas que eles fazem dessa corrida. É como se fosse uma quilômetro dá quanto? 1.700 quilômetros. É uma Fórmula 1 de corrida de husky. Os cachorros e os pilotos são celebridades. Nossa, que bacana. Então, eles vão treinando. Os cachorros recebem alimentação balanceada, recebem salmão, ração. É que nem cavalo aqui no Brasil. Sim. Maçã, ventilador. Isso aí, tudinho. E então, dependendo de como está o treinamento deles, colocam mais ou menos. Então a gente chega lá e a gente não sabe se a gente vai andar com 10, com 12. Eles vão também colocando a quantidade de pessoas no carrinho para ver qual o tipo de treinamento que eles vão fazer. Mais pesado, mais leve. Mas eles adoram.
curtem Curtem. o passeio. Uhum. É uma viagem com paisagens muito específicas, né, Marco? Sim. Muito, tipo, coisas que você só vê lá. Só vê lá. Tipo, não vai ver diferente de alguns turismos que você vê em vários lugares do mundo. Engraçado, a gente teve uma viagem, a gente tava andando lá, daí um parceiro falou assim: nossa, Marco, eu tô olhando aqui pra fora, tô imaginando que eu tô lá naquele filme, lá no Interestelar. Daí eu falei assim, então procura onde é que foi feito. Foi feito lá. É verdade. Lá. Lembrei. Interestelar é e é uma viagem que a gente não fala muito, entendeu? Então, não é uma viagem que fala, aqui tem uma montanha, que isso, cara. Não, a gente gosta mesmo que a pessoa coloque o seu fone de ouvido, sinta, sabe? Para que ela entre, ela vai buscar coisas que... Sabe? É uma viagem contemplativa. Para você ir contemplar, né, a gente denomina isso, né, um fenômeno natural, um fenômeno natural e ter essa percepção de paisagem e de uma outra flora, de uma outra fauna diferente que só existe naquele lugar. Ficar horas com você falando de pessoas, de exemplos, de histórias das pessoas que viajaram. A primeira vez que eu entrei numa cachoeira na Islândia, tava 8 graus e a água é gelada que vem da geleira. O que você foi fazer lá, Marco? Eu fui fazer o seguinte, a gente tava de noite, a gente tava caçando a aurora, tinha visto a aurora, paramos lá na Skogafoss, que é a cachoeira do Flock, da série Vikings. Daí tinha uma moça chamada Eva. E ela tava lá e ela começou a chorar. Eu falei, o que foi, Eva? Eu sonhava que essa cachoeira, eu sempre sonhei com essa cachoeira, e que eu estava muito aflita e começou a conversar comigo e eu ia na cachoeira e entrava na cachoeira, me dava uma coisa maravilhosa e eu ficava tranquila. Eu falei, você quer entrar na cachoeira? Eu falei, quero. De noite, peguei ela pela mão, a gente foi embaixo da cachoeira, foi a primeira vez que eu entrei na cachoeira. Pensa assim, a pessoa chorar. É uma coisa meio mística, parece. Porque você vai buscar coisas que você não imagina. E que você também não compreende. Que tipo de gatilho que aconteceu por ela. Que interessante, profunda. É uma viagem profunda. Quando eu fui no Jô, até o Jô tirou sarro do que eu falei. Eu lembro da entrevista, você com a roupa. Com a roupa. E aquela roupa era... Antes, te cortei. Fala do Jô, depois você me explica a roupa. E fiquei até chateado com essa situação. Porque tinha uma menina que tava lá e ela tava... Eu não fico do lado. As pessoas tá contemplando... A gente não fica conversando, deixa lá. Quer vir conversar comigo, quer ver, conversar, tal, a gente tá. E ela passou ao meu lado assim, chorando. Pai, eu te perdoo. Nossa, que... Super, né? É pesado, né? A gente nem sabe. Não sabe no que acontece. Aconteceu. Então, você vê, olha que é gratificante isso pra gente, né? Sim. Porque se aconteceu... O que aconteceu? Né? Bem, pelo menos ali liberou um perdão. Claro. Né? Mas essa, assim, é luz. A aurora é luz. E daí, daí fazendo o gancho ali com a questão da roupa. Precisa do... Eu lembro do casaco laranja. Do casaco laranja. Precisa de alguma roupa especial ou só aquela roupa que a gente viaja? Não, acho que precisa, né? Vai depender de algumas situações. Por exemplo, setembro, outubro, novembro é mais tranquilo, daí dezembro, janeiro já é mais complicado. Tá, quantos graus a gente está falando? A temperatura mais extrema que eu peguei com o grupo foi menos 41. Menos 41? 41. Foi, nossa, mas foi pesado. A gente teve no meio da viagem, quando começou a temperatura começou a baixar, a gente teve que fazer um ajuste na expedição, tivemos que comprar mais roupa, daí você vai com aquecimento, daí o ônibus tem, além de ter a calefação, a gente tem que fazer chá o tempo todo para aquecer o pessoal. A pessoa tem que ir na recomendação, né? A gente não queria chegar lá, não, eu quero tomar uma cerveja gelada agora com menos 30 e, né? Então, a água, temperatura normal você não pode tomar, tem que tomar só coisa quente. Não precisa colocar, por exemplo, você vai tomar alguma coisa gelada, você jogou para dentro do teu corpo, gelo. O corpo vai fazer o quê? Ele vai ter que aquecer o que tá entrando no teu corpo. Daí você começa a sentir... mais frio. Mais frio ainda. Mais frio. O caso de Belém, né? Que eles tomam aquele tacacá quente no lugar quente para se sentir mais fresco. Essas são as dicas que a gente vai aprendendo. Mas daí as roupas não se alugam, né? As roupas daí... Algumas expedições a gente recomenda alugar.
e deixa toda essa logística pronta para isso. Porque um traje muito específico, né? Tipo, quando você vai para a Europa, você acaba usando as jaquetas, mas daí para esses lugares não é toda hora que uma roupa de esqui já com mais alguma coisinha dentro já resolve. E não pode ter como parâmetro a minha roupa, porque eu fico muito tempo fora, né? Então a gente chega num lugar, eu fico o tempo todo lá fora do ônibus. Dificilmente eu vou entrar para me aquecer. Por que você fica lá fora? Porque eu fico observando o comportamento da Aurora. Até para poder... Ela melhorou, piorou, eu tô no gráfico olhando, mas tô no visual vendo o que tá acontecendo. Geralmente quem trabalha, todo mundo que trabalha com a Aurora Boreal tem que ter um conhecimento de geografia, né? Para matemática e tudo mais, para dar conta disso, ou não? Matemática nem tanto, né? Geografia mas não tem que fazer os cálculos onde abre? É que hoje eu brigo, né? Quando eu cheguei lá era tudo gelo, né? Não era mato, né? Não era tudo então, mato. Então a gente fazia tudo meio... Quando eu cheguei aqui era tudo gelo. Tudo gelo. Então era muito mais tranquilo. Hoje a gente tem algumas... Equipamento, coisas, vem coisas mais prontas. Os gráficos são, e a gente vai se desligando de algumas coisas, né? Então a gente brinca, né? Que quando você entende muito do assunto, a pessoa perguntou para você, isso dá para fazer? Dizer, depende. Se perguntar alguma coisa para a pessoa fala depende, é porque a pessoa entende do assunto, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? É verdade, né? Porque vão se abrindo, né? Outras e a responsabilidade da informação, né? Então você tendo conhecimento, né? Você tem que chancelar. Mas de uma maneira geral, é uma viagem segura. Sim, isso. Não entra segura. Junto com o balão e com... Não. Só, eu não tenho dados, né? Não sei as informações com relação nem ao balão. Teve uma outra coisa que aconteceu essa semana. Aquela menina lá no vulcão, né? Nossa, mas aquilo... Então, eu não sei o que aconteceu. Mas aquele negócio, você fala assim, um guia jamais deixa uma pessoa. A gente não sabe o que aconteceu. Gente, se você tá com 50 pessoas e você tem uma pessoa, aquela pessoa vai ficar. Vai ficar. Agora aquele tem que voltar. Agora ele tá subindo a montanha. Ela ficou. Aí vai tudo uma questão de estrutura, né? De como é estruturado tudo que você está fazendo. Tem viagem que eu vou com 4 guias. O meu staff nunca sou eu sozinho. Então eu tenho um motorista que está lá para fazer aquilo que ele faz de melhor, que é dirigir. Eu tenho uma tour líder que é responsável pela parte de logística, outra que fica comigo. Então, dependendo da quantidade de pessoas na expedição, eu vou aumentando o staff. Então, eu tenho uma pessoa para cada 10 passageiros. Sim, não, Então, hoje você tá, já aconteceu, a gente tá numa cidade e uma pessoa passar mal, como é que faz? Não, a pessoa fica... Não, largo você aqui no hospital e vou... Não, ficou lá, né? Alguém fica. Porque já aconteceu, a pessoa quebrar o braço, essas coisas acontecem. Sim, mas isso daí também faz parte de... Faz parte, se ela tá aqui ou lá... Isso pode acontecer. Pode acontecer. E, Marco, além do filme, tem alguns outros projetos para a Aurora? Então, já tem um livro, né, de fotografias. Sim, tem um livro de fotografias. Que ano que foi o lançamento? Foi na 2020 para 21. Foi antes da pandemia. Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia, né? Depois da pandemia que foi lançado o livro. Acho que foi 21. Final de 21, não me lembro. Tem o livro infantil, que já teve o primeiro volume, a gente vai fazer o segundo volume. Eu não sabia qual é o nome do livro. Que pena que você não trouxe, que daí a gente mostrava. O livro é bem fofo. É o menininho que é apaixonado pelo céu e foi escrito por uma psicopedagoga de São Paulo. E ela pega um pouquinho da minha história, mistura com acontecimentos que ela tem que, para aquela idade, ela tem que colocar, bullying, mudança de cidade, comportamento de avô com neto, e o menino vai crescendo. Então, o primeiro livro já tá, agora tem o segundo que ela tá terminando, e ele vai crescer. Ele tem, acho que, uns 8 anos no primeiro livro, ele vai crescendo. Então, o projeto são 5 livros. E sempre tem uma coisa engavetada na cabeça, em algum momento toma forma. E, Marco, toda vez que a gente encerra um episódio do podcast, a gente que trabalha com eventos, né? A gente tem o hábito de falar comporte-se, né? Para que as pessoas se comportem, né? Nos eventos e na vida. Para os visitantes, os turistas de Aurora Boreal, quem quer fazer esse tipo de expedição, qual que é o seu comporte-se? Que dica você dá? Desliga o celular. Ai, Marco, daí não tem como. Porque a gente tá lá, tá o Bambi. O Bambi não foi, mas tá o urso, tá... A gente quer fotografar. Vai ter o momento. Você não pode perder o momento. Você tá com um especialista. Tá. Desculpe, mas você é do mundo que mais viu e entendeu a Aurora. Eu tô falando pra você desligar o celular, pra você olhar com os teus olhos e guardar no coração. E se quer registrar, eu tenho
horas e horas e horas e horas de filme, tem 3 câmeras minhas espalhadas para registrar. Espera um momento. A hora que for para fazer, você vai... Tem que guardar no coração. Se tem coisa mais chata que você tá num show e tem um monte de gente com o iPad filmando na frente de você. Entendeu? Os telefones já é ruim, entendeu? Tem gente que leva o iPad. Né? Então desliga, contempla. Né? A vida não tem a velocidade da internet. Não tem. Você vai lembrar do que depois? Né? O teu gatilho, claro, você vai ter a tua fotografia, você vai, mas no momento certo, no momento que vai ter que acontecer. Tá. Desliga o celular. O pessoal que faz produção de fotografia em casamento, não tem gente que entra na frente do fotógrafo? Entra na frente do fotógrafo. Porque ele quer tirar com o celular dele a foto que ele acha que vai fazer o quê? Vai ficar no arquivo e a primeira vez que ele precisar de memória no celular, aquela foto que ele vai apagar. Que ele vai apagar, né? Verdade. E o noivo e a noiva ficaram sem o momento, porque de repente, nossa, tem na internet tem várias cenas, muitos casais têm pedido para que não liguem os celulares durante cerimônia e tudo mais, porque realmente começou a se tornar inconveniente, né? Inconveniente. Tá bom. Comporte-se, desliga o celular. E não esqueça que o melhor lugar para ver o aurora boreal é do meu lado, com o celular desligado. Com o celular desligado. Excelente, excelente. Marco, muito obrigada. Muito obrigada por tanto conhecimento. Nossa, que delícia. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Tô te esperando lá. Obrigada. E vocês comportem-se e desliguem os celulares. Muito bom, muito bom.